Muito boa tarde a todos vocês. Já começo essa edição do 360 com uma apuração que eu fiz em parceria com Matheus Teixeira, nosso analista. Então, quero convidá-lo para estar em tela também comigo para a gente contar, Matheus Teixeira, boa tarde para você, dessa nossa apuração. Vamos lá, começando aqui. Nós apuramos que a Polícia Federal quer quebrar o sigilo do fundo Heaven Gate. Que fundo é esse? Aquele fundo que é gerido pelo advogado Paulo Calixto, que é quem? Advogado de Eduardo Bolsonaro, do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Esse fundo, e por que essa investigação, né, Matheus? Por que ele está no centro dessa investigação? Porque esse fundo foi usado por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para enviar dinheiro do patrocínio de Vorcaro ao filme do Jair Bolsonaro, sobre a vida de Jair Bolsonaro. Só que tem uma grande dificuldade que a Polícia Federal está quebrando a cabeça, está estudando para saber o seguinte: como acessar os dados desse fundo que fica nos Estados Unidos. E aí há alguns caminhos. Os investigadores estudam, né, qual caminho percorrer para acessar esses dados, e uma das possibilidades aventadas, segundo nós apuramos, é por meio da Interpol. E aí, usando aquela ferramenta do alerta de difusão prateada, que é esse tipo de colaboração internacional, serve para rastrear, para identificar, recuperar ativos que são de organizações criminosas e que estão distribuídas ali pelo mundo. Outra possibilidade, eles avaliam também aquele rito normal em que o pedido parte aqui do Ministério da Justiça, do governo brasileiro, e precisa da autorização, da colaboração do governo americano. Mas a avaliação que esse é um caminho mais difícil por questões políticas, né? Para saber, olha, será que o governo Trump colaboraria nesse assunto que poderia vir a prejudicar eventualmente a família Bolsonaro? E os investigadores querem saber também se o fundo serviu para receber algum outro tipo de recurso de outros autores para bancar o filme ou, eventualmente, para beneficiar algum político aqui ou no exterior. Então, essa é uma parte da nossa apuração e tem mais. Matheus Teixeira, a gente apurou ainda que a PF Estuda abriu um inquérito específico só sobre a investigação dos financiamentos do filme Dark Horse. Traz os detalhes para a gente. Exatamente, Débora. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos assiste. A Polícia Federal, como você mesmo trouxe agora, está debruçada sobre o tema, estudando meios para conseguir acesso ao sigilo, acesso aos dados desse fundo, e também estuda de maneira mais ampla como aprofundar essa investigação. Se, por exemplo, a investigação tem que correr dentro do inquérito do Banco Master, que já está em curso no Supremo Tribunal Federal, apura toda essa questão dos repasses, das fraudes praticadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e pelo Banco Master como um todo, ou se inclusive seria o caso de abrir uma investigação à parte, pedir um inquérito específico para apurar a verba destinada para esse fundo, porque também envolve a produtora do filme que recebeu dinheiro da Prefeitura de São Paulo, a produtora do filme que recebeu dinheiro de emendas parlamentares federais e também de deputados estaduais de São Paulo. Portanto, na visão da Polícia Federal, teria como fazer uma investigação específica sobre o financiamento do filme, sobre o repasse desse dinheiro de Daniel Vorcaro para um fundo que está nos Estados Unidos, que tem como um dos responsáveis legais um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro, que já o defendeu e no processo de imigração nos Estados Unidos, e, portanto, a Polícia Federal estuda, se aprofunda a investigação dentro do próprio inquérito que está sob relatoria do ministro André Mendonça, ou se seria o caso de pedir uma investigação à parte e que talvez dependeria de um sorteio ali no Supremo Tribunal Federal para decidir qual seria o ministro responsável por relatar a matéria. Fato é que a Polícia Federal tem algumas suspeitas, como a gente já trouxe aqui na semana passada, em relação ao destino final desses dinheiro, ao menos 60 milhões que teria sido de fato efetivado o pagamento do Banco Master para a família, não para a família Bolsonaro, mas para o filme em homenagem a Jair Bolsonaro, e se o destino final teria sido apenas a produção desse filme, ou se poderia ter sido usado também para outros meios. A Polícia Federal
quer aprofundar, está debruçada sobre o tema e estuda, portanto, inclusive a abertura de um inquérito específico para conseguir chegar de fato e elucidar tudo isso, se há alguma irregularidade ou se, na verdade, tudo foi feito dentro da lei, Débora. O Matheus, só para a gente bater bola aqui sobre esse assunto, porque se abrir, o importante, acho que o grande lance dessa notícia aqui que a gente traz em primeira mão é o seguinte: se a Polícia Federal resolver, conseguir, tiver meios legais para abrir um inquérito independente, específico só sobre esse assunto, ou se esse... Bom, vamos trabalhar nesse cenário, tá? Específico sobre esse assunto. Aí, o que é importante dizer, envolvendo, se tiver, né, se ainda for, não for na primeira instância, porque esse caso pode ir para a primeira instância, ou pode ir também, dependendo dos investigados, pode ir também para o Supremo. Indo para o Supremo, teria uma distribuição e não necessariamente estaria sob relatoria de André Mendonça? É isso que a Polícia Federal está estudando, porque de fato tem uma conexão com o Banco Master. Foi um repasse muito grande feito pelo Banco Master e quem investiga essa questão é o ministro André Mendonça e há o que a gente chama no direito de prevenção. Ele está prevento para relatar, para conduzir todas as investigações relacionadas ao Banco Master. Mas, por exemplo, o ministro Flávio Dino abriu um procedimento preliminar, não é um inquérito, mas para apurar também o repasse das emendas à produtora que fez o filme. Portanto, também teria como achar ali uma interpretação que desviasse da relatoria do ministro André Mendonça. Fato é que tem a ver com o Banco Master, mas, ao mesmo tempo, é uma investigação específica sobre o filme, sobre o repasse, sobre como foi o financiamento do filme. Portanto, a Polícia Federal estuda ainda se de fato seria todos os pedidos direcionados a André Mendonça ou se teria um outro meio, uma investigação à parte que não dependeria do relator, que já é o ministro André Mendonça do caso do Banco Master e também do caso do INSS. Tem ali muito trabalho a desenvolver e a polícia considera a hipótese de ter uma investigação à parte com outro relator. Mas seria uma discussão jurídica. Não tem como a gente dar uma resposta definitiva, porque de um lado há de fato a prevenção, a conexão com o caso do Banco Master, porque boa parte do dinheiro veio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mas ao mesmo tempo ali dentro da PF também há uma visão de que poderia ser uma investigação específica sobre o filme, não sobre o Banco Master, que de certa maneira iria resvalar no Banco Master, mas que teria um objeto central um pouco diferente. É essa discussão jurídica hoje que existe dentro da Polícia Federal. A apuração minha e da Débora e passamos amanhã tentando mexer os pauzinhos e tentando entender um pouco melhor o cenário desse caso e de momento é isso, a Polícia Federal está reunida, as áreas técnicas, os delegados, os peritos, para entender qual seria a ferramenta jurídica, o mecanismo de investigação mais adequado para elucidar esse caso. E ainda teria, né, Matheus, uma terceira possibilidade, ou seja, não ir para o inquérito, não ir para a relatoria de André Mendonça por se tratar do Banco Master, não abrir um específico, mas ver se seria o caso de juntar a outro inquérito já em andamento, né? Também no Supremo Tribunal Federal, na primeira instância, enfim. Então, também tem uma terceira possibilidade. E aí a gente apurou o seguinte, que essa decisão deve sair ainda nessa semana, hoje, amanhã, sexta, enfim, para decidir em qual meio, né, de que forma esse assunto vai ser investigado. Por quê? Porque além da quebra de sigilo do fundo, como eu e Matheus trouxemos aqui, no abre do CNE, dos 360, tem também a questão do seguinte, uma vez quebrando o sigilo desse fundo, o que mais que tem ali dentro? Quem mais colaborou? Porque Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, disse, olha, aí quando deu errado, quando o Daniel Vorcaro não honrou com seus compromissos as parcelas que havia prometido, nós fomos buscar outros patrocinadores, outros apoiadores para o filme. Então ali, abrindo, eles querem saber, esses outros patrocinadores também enviaram dinheiro junto por meio desse fundo? Que é do advogado do Eduardo Bolsonaro, também a questão da prestação de contas. Então, esse dinheiro foi mesmo para o filme? Esse dinheiro teve outro destino? Teve algum aporte nesse fundo que não tenha relação com o filme?
Ou seja, são muitas perguntas, porque essa investigação está só começando.